Pois bem, infelizmente, desde o início da minha conversão, eu nunca ouvi alguém dizer nada a respeito de quando o Novo Testamento de fato tem início. Ao que parece que ele tem início no livro de Mateus, né? Acabou ali o livro de Malaquias, Antigo Testamento. A gente lê o Novo Testamento a partir do livro de Mateus, a partir dos 4 evangelhos. O novo pacto, nova aliança, ela só é de fato consumada na cruz de Cristo. Portanto, o Novo Testamento, diferente do que alguns podem achar, não começa no nascimento de Cristo, como conta Mateus. Mateus ali ele conta uma história que se iniciou diante do período da lei. Jesus nasceu no período da lei. Maria, sua mãe, seu pai, toda aquela perseguição, o momento do nascimento, o crescimento. A história conta muito pouco sobre a vida de Jesus, a sua infância, quase nada. Tudo aquilo diante da lei. Sobre João Batista, que foi levantado por Deus para anunciar a vinda do Cristo, do Messias. Tudo isso ainda diante da lei de Moisés, diante do período no qual as pessoas estavam debaixo da obrigação de guardarem a lei dada a Moisés e os profetas. Portanto, o ministério de Jesus começa aos 30 anos, como era ordenado aos sacerdotes antigos segundo a lei de Moisés, que assumiam seu sacerdócio aos 30 anos. Porém, a nova aliança não foi firmada aos 30 anos de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, aí sim, após a sua morte, há o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, e uma nova aliança entre Deus e os homens é firmada, na morte de seu Filho Jesus. Ali se dá o início à nova aliança, ao novo pacto com Deus. Por isso, tudo isso que eu disse a respeito da dificuldade dos discípulos, dos apóstolos que andaram com Cristo em saberem dividir as épocas, porque para nós hoje fica até mais fácil dividir um período de 2000 anos atrás, de 4, 3 mil anos atrás. Para eles era simplesmente um dia atrás, uma semana. Aquilo que Jesus fez na cruz estava aniquilando com toda aquela lei no qual o próprio Jesus cumpriu. E era algo muito recente, eles viveram 3 anos debaixo daquela disciplina. Que ainda que Jesus trouxe e anunciou o reino, o anúncio do reino começou aos seus 30 anos. O anúncio do reino de Deus, a manifestação daquilo no qual Deus deixaria para nós, igreja, começou aos 30 anos de Jesus, no início do seu ministério. Porém, a igreja ainda não existia. Porém, o novo pacto ainda não havia sido consumado. Porém, o Espírito ainda não havia sido derramado no coração de seus filhos. Eles viviam debaixo da guarda de Jesus, da autoridade do Filho, mas o Espírito ainda não havia sido derramado, como Jesus promete que o derramaria no capítulo 14 do livro de João, e diversas vezes ele fala sobre isso. Aquilo que foi consumado realmente na ressurreição de Cristo, que Jesus veio e soprou-lhes o Espírito, e o que adiante veio um revestimento do céu que os capacitaria a anunciar o Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, no início do livro, no capítulo 2. Isso tudo fazia parte de uma nova aliança, de um novo tempo, e que muitas coisas os discípulos ainda não haviam discernido, e que, infelizmente, precisaram realmente de que Paulo viesse e os auxiliar em diversas questões. Paulo escreve o livro de Gálatas dizendo que eles não deveriam mais se circuncidar. Por quê? Aonde foi que Paulo viu Jesus dizendo, não se circuncidem mais? Se o próprio Jesus, que diz que devemos ser imitadores dele, Paulo diz para imitarmos a Cristo. E Cristo foi circuncidado, apresentado ao 8º dia, viveu debaixo da lei. Que imitação nós devemos fazer de Cristo? Esse tipo de imitação? Não. Devemos imitar o amor com que Cristo nos amou e amou o seu próximo, mas não toda e qualquer obra de Cristo. E essa foi a maior dificuldade dos discípulos, em entender que aquele Jesus que veio, que viveu debaixo da lei, que guardou, que a cumpriu e em nenhum momento a transgrediu, pois senão ele seria pecador e indigno de dar sua vida por nós,
agora eles teriam que abandonar tudo aquilo. E Jesus em nenhum momento disse para que eles abandonassem e não cumprissem. Pelo contrário, nós vimos que Jesus ensina para que eles guardem a lei de Moisés segundo os escribas e fariseus que ele tanto criticou. Ensinavam. Aqueles que se assentaram à cadeira de Moisés ensinavam, e nós deveríamos, nós não, mas aqueles discípulos deveriam guardar no momento. E a dificuldade foi terrível. E hoje não é de se espantar que nós tenhamos a mesma dificuldade. Eu costumo dizer e afirmar com toda certeza, você que está me ouvindo, nós temos que admitir que se Paulo não escreve o livro de Gálatas dizendo que nós não devemos mais nos circuncidar, com toda certeza absoluta do mundo, nós cristãos evangélicos do Brasil, todos teríamos obrigação, estaremos obrigando uns aos outros em fazer aquela operaçãozinha da fimose, a nos circuncidarmos. Infelizmente, esse é o quadro do Brasil, esse é o quadro da nossa compreensão daquilo que Jesus fez e do Evangelho. Nós não temos o discernimento e muitas vezes não estamos nem preocupados, porque aprendemos com nossos pastores, que aprenderam com os pastores deles, que já vem esse ensino já vem de anos e anos, e quem vai questionar? A coisa está andando dessa forma e nós vamos levando da forma com que foi firmada há anos atrás. A semelhança dos fariseus da época, ao qual Jesus chamou de hipócritas, que guardavam as tradições, traziam preceitos que não eram da vontade de Deus, que não tinham nada com a palavra, senão com aquilo que os seus pais, com a tradição de seus pais, teriam os ordenado. Eles chegaram a acusar os discípulos de Jesus de pecado por não lavarem as mãos, pois desde a nossa infância aprendemos com nossos pais que devemos lavar a mão antes de comer, e aquilo para eles era sagrado, embora não tivesse base alguma. A diferença da nossa incompreensão daquilo que Jesus fez é que nós temos algumas bases. Não é sem base. Nós infelizmente distorcemos a palavra, como lemos agora em Mateus, a partir do versículo 17, que Jesus viria para cumprir, e cumpriu, e jamais obrigou a cumprirmos. Quantas e quantas pessoas afirmam que devemos cumprir a lei simplesmente pelo fato de Jesus dizer que ele veio para cumprir, o que é de uma incoerência tremenda, mas as pessoas infelizmente compreendem dessa forma e querem guardar a lei, só que não conseguem explicar o porquê elas não se circuncidam mais. Será que foi porque Paulo disse para não circuncidarmos? Lógico que não. Paulo ali ele só estava dando discernimento daquilo que Jesus fez na cruz, que os discípulos na época não haviam compreendido. E por que então que as pessoas não guardam sábados, embora algumas guardem? Por que os que guardam os sábados e os que não guardam as festas de Israel, deixaram de fazer sacrifício de animais como era ordenado diante da lei? Por que eles agora danificam as extremidades da barba? Por que muitos dos que se dizem sacerdotes e da descendência de Levi, de um Levi espiritual que Deus não nos deixou, por que eles se casam com mulheres que não são mais virgens? Por que alguns que exercem o sacerdócio hoje, o chamado sacerdócio, o qual Deus abrogou também, alguns pastores que se intitulam sacerdotes, não cumprem aquilo que está designado na vida de um sacerdote, que ele não pode trabalhar, ele não tem herança, ele deveria viver do dízimo, sim, o sacerdócio antigo, mas não tinha o direito de ter nenhuma renda extra. Por que esse mesmo sacerdote hoje ele ministra com qualquer tipo de doença, enfermidade? Era ordenado ao sacerdote que ele, ou melhor, ordenado ao sacerdote que ele não teria direito de ministrar à mesa do Senhor se ele tivesse qualquer uma enfermidade. Existe uma lista de enfermidades no qual era impossível que um sacerdote poderia ter, e se tivesse ele teria que ser separado do ministério e não poder mais exercer. E tantos outros preceitos da lei o qual não guardamos, e Jesus jamais disse para que guardássemos. No Novo Testamento, após o Novo Testamento, pelo contrário, quem leu
sabe que Paulo insistiu para que nós abandonássemos e não vivêssemos debaixo daquele jugo. E o que Paulo diz em Gálatas quanto à circuncisão, quanto ao evangelho maldito e anátema, é que qualquer evangelho que tenha um só preceito da lei é maldito. Não precisa muito. A simples circuncisão faria com que o evangelho de Jesus Cristo fosse amaldiçoado. Porque aquela pequena semente no qual Paulo queria tirar da vida dos discípulos faria com que a partir dali muitos e muitos outros preceitos e mandamentos da lei fossem guardados por aqueles no qual Jesus deu a sua vida para resgatar da maldição da lei, da forma de ordenança. E Paulo sabia desse perigo. Por isso Paulo insistiu para que eles saíssem dessa loucura de voltar aos pequenos rudimentos de ordenança da lei. Mas infelizmente alguns hoje ainda querem viver e guardar a lei de Moisés, sem entender que a glória do Espírito e o mandamento de Deus para a nossa vida, de amarmos o nosso próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, excedem muito aquilo que Deus deu na época de Moisés. É incomparável a glória do Espírito com a da letra. É incomparável o mandamento que Deus deixou para nossas vidas com aquele que foi dado a Moisés. Hoje nós não matamos mais, não roubamos mais, não mentimos e não devemos cometer esse tipo de atitude, não porque Moisés um dia escreveu em uma tábua, mas porque Jesus disse para amarmos o nosso próximo. E quem ama não ofende, quem ama não adultera, quem ama não trai, quem ama não cobiça o que é do seu próximo. Portanto, se ainda não amamos o nosso próximo, devemos correr, confessar diante de Deus a nossa imperfeição, mas não porque Moisés um dia escreveu alguma coisa, mas porque Cristo viveu esse amor e espera que nós sejamos seus imitadores nesse amor. E esse é o nosso novo mandamento. Ainda que ele se assemelhe, possa ter algum tipo de semelhança com aquilo que foi escrito no passado, não tem mais nada a ver com o passado, não tem nada a ver com Moisés. Todo e qualquer mandamento e qualquer forma de vida santa diante de Deus está inteiramente ligada à pessoa de Jesus Cristo e não mais à lei escrita em tábuas ou em papel, onde quer que seja. Aliás, tábuas o qual a gente nem sabe onde está mais. É tão preciosa diante de Deus que Deus não faz nem questão que o ser humano a ache. É algo assim que não acabou, infelizmente, não tem mais valor para a vida do cristão. Ou felizmente, porque a perfeição de Cristo, aquilo que foi aperfeiçoado, foi realmente novo. E não se coloca vinho novo em odre velho, assim como não se coloca remendo novo em pano velho. O que Deus nos dá é totalmente novo e o velho acabou. Que nós possamos compreender isso e entender que tudo que é da lei ficou e foi abolido na cruz de Cristo, para que possamos viver o novo, a novidade de vida, o qual Deus preparou para nós, sem voltar a colocar jugo de escravidão e servidão na vida daqueles o qual Jesus deu a sua vida e disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Que continue sendo fardo leve e jugo suave, que ninguém os imponha nada, a não ser que busque a presença de Deus, de Jesus, e tenha sua consciência diante de Deus e ciente daquilo que deve cumprir, viva em paz com Deus e com seu próximo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.